Bem-vindos ao Na Paleta. Eu sou o Victor Romancini e esse aqui é o nosso tour pelo apartamento completo. Nós estamos então no nosso apartamento Grand Garden. Esse daqui que, se você não assistiu ainda o nosso tour pela obra, ainda sem toda essa parte de decoração e mobiliário, é só você ir na descrição do nosso vídeo que eu já deixei o link preparado para vocês. Mas antes, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa a notificação, para você sempre receber os novos vídeos. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês de como ficou então essa entrega desse projeto que ficou simplesmente incrível. Nós estamos ao lado da porta de entrada e o desafio aqui foi a gente conseguir trazer um elemento vazado que trouxesse essa sensação de amplitude, sem fechar demais o ambiente, mas ainda assim trouxesse uma barreira física para a gente trazer esse elemento, um aparador bar que ainda serve justamente para a gente deixar as nossas chaves e tudo mais e criar esse receptivo para quem está entrando no nosso espaço. Para isso, a nossa solução foi a gente conseguir trazer esse elemento vazado, que é uma tela metálica pintada nas tonalidades que nós já estamos trabalhando dentro do projeto. Por isso ela criou essa barreira visual para a porta do escritório que nós temos ali atrás e ainda assim criou uma barreira para o apoio que nós temos aqui com esse aparador. E logicamente trazer uma decoração, e esses lírios aqui estão trazendo um cheirinho para essa casa que está simplesmente incrível. E um dos ambientes que nós criamos que não existia na planta original foi esse daqui. Ele é um estúdio de música, onde é trabalhado com telas, iluminação, como a gente consegue ver, uma iluminação com LED RGB, por exemplo. Então aqui o ambiente era para ser realmente um pouco mais aconchegante, mais fechado e específico para as necessidades que o nosso cliente tinha para esse espaço. E para o nosso lavabo, dá uma olhada nessa visão que nós temos. Logo na hora que a gente abre, a gente tem a visão dessa outra janela olhando o mar. Eu sou apaixonado por essa imagem justamente porque a gente tem em primeiro plano, olha só essa árvore incrível, e aí lá na linha do horizonte a gente consegue dar profundidade, quebrando um pouquinho o visual desse preto que nós temos aqui, esse quase chumbo na verdade, né? E essas geometrias que nós temos dentro desse revestimento. São revestimentos mais quadradinhos e essa imagem traz todo esse diferencial. E o legal também, olha só, é que a nossa torneira, ela veio bem grandona aqui, bem nesse canto, e os espelhos dão a sensação de quase que um chafariz. E o acionamento dela é todo feito por esse joystick. Olha isso. Para vocês se localizarem, foi exatamente nessa parte em que nós tiramos essa parede, eliminamos a parede que também existia aqui, que fazia a divisão das salas com o espaço gourmet e a cozinha. E com isso criamos essa grande integração dentro do espaço, trazendo ainda mais funcionalidade e esse novo receber que a gente tem dentro de casa, que é estar todo mundo junto. O que nos leva a um ponto muito interessante, que nossos clientes não optaram pela bancada alta, e sim a bancada na altura de mesa. Justamente para a gente ter esse conforto de receber até 14 pessoas nesse espaço, com muita funcionalidade, muita praticidade e todo mundo confortável. Essa cozinha ambientada e produzida ficou completamente diferente do que a gente já pôde mostrar para vocês. A gente tem algumas características que são muito marcantes e que trazem essa leveza e ao mesmo tempo integração. Essas cadeiras que são simplesmente incríveis, de design assinado também, para a gente trazer um elemento super pontual e mais despojado. Os quadros vieram trazendo essa humanização e trazendo características bem específicas de cada um dos ambientes. E nós temos dois pontos muito personalizados para esse projeto. Um deles é essa cuba que nós mandamos fazer, específica para a nossa utilização. Aqui, por estarmos do lado da churrasqueira, a gente precisava de uma cuba um pouco mais ampla, justamente para essa lavagem um pouco mais pesada. E um outro modelo também é essa daqui, que é a nossa torneira, que ela é articulada e também traz uma função um pouquinho mais prática no nosso dia a dia.
E essas linhas mais retas e contemporâneas também estão aqui na nossa bancada da ilha, mais uma vez com essa pedra Ultra Compact, que ela é extremamente resistente à abrasão e tudo mais. Agora, uma das coisas que eu mais gostei aqui foi que, olha só, nós temos uma cuba aqui, mas a parte da torneira ela fica toda embutida também. E a gente consegue fazer a utilização muito prática dela e às vezes no receber, quando a gente não está utilizando, ela consegue ficar mimetizada também. Dá uma olhada. E saindo aqui da área de serviço, nós temos acesso à nossa cozinha por esse painel, onde a porta fica mimetizada. E aqui, como eu já mostrei para vocês no outro vídeo, nós temos aqui a nossa parte dos eletros, onde nós temos a geladeira e a torre dos fornos. E aqui ao nosso lado nós também temos o nosso apoio, aquele cantinho para o café, para colocar uma air fryer e um apoio de bancada bem interessante. Eu optei por colocar a nossa mesa de jantar bem nessa posição, justamente para a gente conseguir esse espaço bem amplo logo na entrada do apartamento. A gente tem essa sensação realmente de que o apartamento ficou grande, bem amplo. E as próprias cadeiras elas já sugerem essa circulação um pouco mais confortável. Quando a gente trabalhou com essa sobreposição de tapete que vocês notaram, a gente consegue trazer realmente esse ambiente mais orgânico. Ele não tem um começo, meio e fim. Ele é todo integrado e flui de uma forma muito gostosa. O que também ajuda bastante a gente com a sensação do pé direito duplo que nós temos aqui. A gente tem duas formas de utilizar esse pé direito duplo. Uma delas é a gente criar uma perspectiva para que chame atenção essa altura que nós temos, e uma outra é valorizar o ambiente que nós realmente estamos utilizando, trazer o conforto aqui para baixo. Foi isso que nós optamos. Por isso, a escolha dos tapetes, dos quadros, todo nesse ambiente um pouquinho mais baixo, cria ainda mais essa sensação de conforto sem tirar a sensação de amplitude. Para a gente mostrar que não tem regra na decoração, a gente trouxe esse sofá aqui, extremamente confortável, um sofá de living, no canto da nossa sala, porém com esse formato um pouco mais curvo. É trazer essa releitura realmente daquele sofá mais antigo, que ele já teve o seu espaço na decoração, talvez numa categoria um pouco mais clássica, hoje vir numa pegada um pouco mais contemporânea. A gente viu bastante na Casa Cor, a gente vê nas utilizações dos projetos mais atuais, essa visualização um pouco mais orgânica, mais trabalhada com curvas, justamente por causa do momento em que nós vivemos hoje, né? A gente não quer mais aquelas coisas quadradinhas, certinhas, a gente quer desconstruir um pouco tudo isso. Então a gente junta essa questão dos tapetes, das poltronas e até mesmo do sofá para trazer esse conforto e ter essa conversa que eu estou tendo com vocês nessa outra sala que nós vamos comentar já já. E essa daqui que é a nossa sala de TV, também integrada em todo esse ambiente que a gente criou. Aqui, diferente dessa outra sala que nós estávamos, que é um living, que é para uma conversa um pouco mais formal, aqui a gente já tem de fato essa parte um pouco mais confortável. Você vê que até no sentar aqui, a gente já tem esse sofá um pouco mais molão, um pouco mais confortável para assistir realmente essa TV. No hall que dá para os quartos, nós temos esse perfil de LED marcando aqui toda essa iluminação. E essa porta aqui, ela faz a vedação exatamente para a área íntima da casa. E quando a gente abre, olha só o efeito que lindo que nós temos aqui dessa obra de arte, dessa fotografia simplesmente fantástica. E o legal é que ela foi instalada nesse canto aqui, que é a visão tanto de quem está vindo da área social quanto da área íntima, nós temos esse parapeito para admirar essa paisagem. Olha isso. E nós estamos de volta à Suite Master e agora nós podemos notar que deste mesmo ângulo, o nosso painel com as palhinhas tramadas à mão, ele já está finalizado. Mas a grande mudança aconteceu exatamente nessa área, na cabeceira da cama. Nós não tínhamos ainda todos esses elementos que fazem com que o quarto fique extremamente aconchegante, confortável e traga as funções necessárias para ele também. E nós notamos a diferença de um projeto pensado exatamente pelas proporções que nós temos dentro do mobiliário. A cama veio com uma cama king, muito confortável, que era uma das necessidades e pedidos dos nossos clientes. As mesas de cabeceiras ficaram amplas, confortáveis e vocês vão notar que tem espaço. A gente costuma dizer que a cama respira, os móveis têm esse respiro, porque são esses vãozinhos que a gente deixa entre as extremidades para fazer com que o ambiente tenha ainda mais amplitude. Quando a gente fala das texturas, é exatamente essa vista que a gente tem aqui.
é trabalhar com diversos elementos que se complementam. Nós temos na parede o papel de parede que imita um linho, ele traz realmente essa textura. Quando nós vamos para a roupa de cama, a gente fez a mistura de elementos mais neutros com o matelassê. Quando a gente mistura da forma correta, a gente consegue trazer ainda mais conforto e leveza para dentro do ambiente. Nós também podemos dar destaque para os quadros da Suite Master. Abrir essas duas janelas, olhando essa cerejeira, trouxe toda a leveza e essa sofisticação para dentro do espaço. É um ambiente de fato para a gente conseguir contemplar e descansar do nosso dia corrido. Olha isso! E o closet da Suite Master, dá uma olhadinha que máximo. Nós estamos aqui. Primeiro que nós posicionamos essa porta de espelho exatamente nesse lugar aqui, para a gente conseguir ter essa amplitude no reflexo e a gente conseguir se ver de corpo todo. Aqui atrás de mim está a porta de entrada e para lá a parte da suíte. Essa daqui é aquela divisória que eu mostrei para vocês, toda em palhinha. Olha que coisa mais linda. E aqui pro final do corredor nós temos outro espelho que dá essa sensação de amplitude e armário nas duas laterais. Dá uma olhadinha quanto espaço de armazenamento nós temos por aqui. Aqui para o banheiro da Suite Master, a gente vai notar que as funções que nós tínhamos comentado lá no nosso primeiro vídeo, que você também pode acompanhar por aqui, já estão instaladas. Então nós já temos aqui o nosso porta-toalhas, o nosso cabide e outros elementos muito importantíssimos. Mas eu queria aproveitar que nós já estamos aqui com tudo finalizado para poder mostrar um outro detalhe muito importante, que eu particularmente sou apaixonado e é uma marca registrada dentro dos nossos projetos, que são essas brincadeiras aqui com as texturas. Então notem que nós criamos um alinhamento, como já comentado, e nós dividimos esses acabamentos aqui. Trouxemos um pouco mais decorativo, esse que imita aquele guache, como a gente já tinha comentado, e na parte de baixo nós temos uma textura um pouco mais lisa para complementar todos os elementos. E agora eu vou confessar uma coisa muito interessante sobre esse espaço. Vocês estão vendo essa iluminação que nós temos em pendente? Esse cristal, ele não fazia parte inicialmente do nosso projeto. Mas no dia em que nossa cliente estava nas lojas visitando a parte de iluminação, ela se apaixonou e falou: Vitor, temos um lugar para ela? E óbvio que a gente não podia deixar de trazê-la. Nós estamos no quarto de hóspedes. E esse quarto a gente veio com a pegada um pouco mais neutra, justamente para a gente não ter nenhum elemento específico que denomine alguma característica para dentro dele. Então quando a gente trabalha dessa forma, a gente consegue trazer nossos sobrinhos, nossos pais, ou qualquer pessoa pode utilizar esse espaço sem se sentir deslocado, vamos dizer assim, ou pertencente a algum ambiente muito íntimo de cada uma das pessoas. E aproveitando que eu já estou aqui, nós não trabalhamos com tapete nesse quarto, eu vou falar um pouquinho para vocês a nossa escolha para toda a área íntima. Vocês vão notar que na parte social nós trabalhamos com o piso em porcelanato. E na área íntima nós trabalhamos com o piso vinílico. Mas Vitor, por que a escolha do piso vinílico e não outras opções que nós temos no mercado, como a madeira natural ou o piso laminado? O piso laminado, eu particularmente não costumo trazer para dentro dos projetos porque ele é um piso flutuante, então ele costuma trazer um pouquinho mais de ruído do que outros, como o piso vinílico. Além da sensação térmica e acústica que ele traz, a gente tem uma praticidade de higienização e limpeza que é simplesmente impecável. O piso vinílico normalmente é utilizado inclusive em áreas de grande fluxo, como comerciais e tudo mais. Então, imagina dentro de casa a praticidade que não é, né? A ideia da neutralidade também se estendeu aqui para o banheiro dos hóspedes, onde nós trabalhamos com o mesmo revestimento nas paredes e no piso, e ele traz essa leve textura do cimento queimado, que também traz um elemento um pouco mais confortável. As bancadas mais neutras, marcenaria e um espelho bem confortável também, para a gente conseguir se ver e trazer mais amplitude para um banheiro menor. Aqui nós temos inclusive a utilização do box até em cima, até o teto, porque nós temos uma janela dentro do box para poder sair todo esse ar, esse vapor que fica dentro do banho. E como nós optamos por trabalhar, olha só, com esses revestimentos mais neutros,
E uma característica bem contemporânea, a gente optou por deixar o diferente aqui exatamente para esse espelho. Criar esse arco trouxe toda a moça para esse projeto. Olha que coisa mais linda! E agora nós já estamos no quarto do filho dos nossos clientes. Vocês vão ver que esse quarto já é um pouco mais específico. A gente fez um quarto realmente pensado para todas as características que eram importantes para ele. Então nós temos um quarto mais sóbrio, até um pouco mais fechado em tonalidades, em elementos. A gente trouxe prateleiras, por exemplo, para as coleções de bebidas que ele tem. Então aproveitamos cada mínimo detalhe para que a gente conseguisse trazer as características importantes e a personalidade, o que é mais importante para esse quarto, que é do filho. E para a cabeceira da cama, a gente poderia ter trabalhado com uma cabeceira na marcenaria, por exemplo, mas ela não teria esse conforto e esse aconchego que a gente precisa para esse quarto. E quando a gente trabalha com o tecido, ele aqui já no sintético, a gente cria algumas funções muito interessantes. Primeiro, a cor, que faz com que ele não suje com muita facilidade. E quando a gente fala de higienização, o sintético ajuda bastante porque ele não adere esse pó, essa sujeira. Então a gente consegue fazer a higienização muito mais tranquila. Além, obviamente, do conforto que a gente tem para dentro desse ambiente. Você assistir uma TV, ler um livro encostado nessa cabeceira é muito mais confortável do que direto na parede ou na marcenaria. E lógico, para trazer um pontinho a mais, a gente veio com essa iluminação de conforto realmente, que a gente pode apagar todas as luzes do quarto e criar uma nova cena para a gente viver dentro desse ambiente. E quando a gente fala das cortinas, a gente tem diversas possibilidades, persianas, cortinas. Essa daqui nós trabalhamos com esse voal de linho, que traz essa transparência. Nós estamos vendo, né, essa luz entrar para dentro do nosso ambiente. Nós não trabalhamos com essa forração, que poderia também ser o blackout, por exemplo, justamente porque as venezianas embutidas na própria esquadria, na janela, ela já tem essa função de trazer o blackout para dentro do ambiente. Então a gente veio com ela muito mais na sensação de conforto e de trazer essa certa privacidade e a gente ter a possibilidade de trazer essa iluminação natural mesmo com as persianas ou a cortina, no caso aqui, fechada. E para o banheiro dele nós trouxemos as mesmas paletas de cores, justamente para a gente criar essa conexão e caso a porta do banheiro fique aberta, está tudo bem. E essa cuba aqui foi um pedido deles. Muito interessante, por sinal, porque eles gostariam de ter essa cuba mais prática e minimalista, que é a cuba esculpida, porém com praticidade na higienização. Durante algum tempo utilizavam-se essas cubas com aquele suporte dentro dela para ocultar, né, esconder o ralo que ficava ali. Mas hoje nós já temos alguns ralos muito bacanas que eles podem ficar aparentes e aumentar a praticidade de higienização no dia a dia. E nós já aproveitamos na própria marcenaria para poder trabalhar com esse nicho para o papel higiênico. Diferente de trabalhar com aqueles portas-papéis, onde o papel às vezes fica fora dele, inclusive, a gente já destinou um cantinho ali e visualmente deixa o ambiente ainda mais clean e contemporâneo. E esse foi mais um na paleta. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, se você não viu a fase de obra, pegando um pouquinho mais dos detalhes de marcenaria, revestimentos e tudo mais, entra na descrição do vídeo que eu já vou direcionar vocês para lá. É só clicar no link. E óbvio, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário e ativar a notificação.